Vamos passar então para o primeiro painel. Vou chamar ao palco os oradores, a doutora Sandra Passinhas, professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e diretora executiva do Centro de Direito e Consumo da FEDUC, doutora Catarina Ventura, doutora Sandra Passinhas, a segunda cadeira, dali, a doutora Catarina Ventura, coordenadora da Unidade de Direitos e Liberdades e Garantias da Procuradoria de Justiça, doutora Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saúde, professor Pedro Portugal Gaspar, diretor-geral da Direção-Geral do Consumidor, Dr. Eduardo Tavares, presidente do Conselho da Entidade Reguladora Independente de Saúde de Cabo Verde, e para moderar este painel, o professor Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto e ex-presidente do Conselho Consultivo da Entidade Reguladora da Saúde. O tema deste painel é o Centro do Sistema de Saúde, os utentes, e cada um dos oradores vai ter cerca de 10 minutos para fazer uma primeira apresentação, se assim quiserem. Mas nós, na Entidade Reguladora da Saúde, decidimos fazer um desafio. Queríamos abrir a Entidade Reguladora da Saúde, as portas da Entidade Reguladora da Saúde ao público. E fomos para a rua perguntar e fazer questões sobre o Centro do Sistema de Saúde, os utentes. Vamos ouvir as reações e depois, logo a seguir ao vídeo, a palavra ao Dr. Sousa Pereira. Direito à assistência na saúde, que passa por ter médico de família, recorrer aos hospitais também, alterações de residências para atualização de ficheiros, uma coisa dentro desse género, não me estou a recordar assim mais nenhum. Os utentes não têm deveres, não têm direitos nenhuns, só têm deveres. Pagam, não esperam, não são atendidos, filas enormes, do pior que pode haver. Em Portugal, do pior que pode haver. Se ele quer que responda, há uns que têm direitos e há outros que não têm. Eu tenho pessoas amigas que não têm direitos, ainda são roubados. Ora bem, um dos direitos dos utentes é não estar tanto tempo à espera para ser atendido. Outro é as operações. A pessoa está, às vezes, 1 ano, 2, e quando vai para a operação já pouco há a fazer, não é? Deveres, toda a gente acha que deve pagar as taxas moderadoras. Direitos e deveres? Não consigo. Acho que não, assim... Olha, concretamente até nem sei. Sabe? Não, realmente... Um dos deveres é, sem dúvida alguma, cumprir com as obrigações que tem, que é os descontos para a saúde. Os direitos, todos nós devemos ter o direito à saúde. Isso é importantíssimo. Há aqueles que são mais idosos que nem reformas têm um subsídio, esses não deviam ter a obrigação de pagar qualquer taxa moderadora, porque isso é importante. As pessoas evitam de ir, por vezes, a consultas, porque não têm possibilidades financeiras para isso mesmo. Não. Não gosto. Nunca. Não consigo. Não, ainda não fiz. Não. Por acaso nunca fiz. Não, senhor. Já, mas era só mesmo um check-up rápido. Para o telefone já. Já fiz para o telefone. É assim, muito prática, no sentido em que às vezes para marcar uma consulta presencial demora muito tempo, ou uma pessoa tem que mesmo conciliar com o trabalho, a forma de chegar lá, e acho que uma consulta online não é tão efetiva, claramente, mas tem aquela parte boa da praticidade e da rapidez. Acho que é importante para a triagem dos doentes, elimina alguns passos e elimina tempos de espera e possivelmente pode ajudar a diagnosticar casos em que nem sequer precisa da mobilização para o hospital, ou seja, pode reduzir em muitos tempos de espera e a qualidade da saúde. Acho que é de uma utilidade muito grande para quem não pode sair de casa e poderá, até para evitar determinadas filas nos centros de saúde, a consulta online que assenta muito bem. Não me agrada nada, acho que isso não é uma consulta. Não é consulta nenhuma. Porque a gente não é vista, não é escutada, não é nada.
Nós, quando vamos ao médico, é para nos ratificar se estamos bem, para escutar, para ver tudo, não é? Opa, eu acho que essa consulta não é muito aconselhável, porque a pessoa deve ver a pessoa. Eu aqui neste espaço ter aqui um computador a cortar cabelos e um... Bom, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, a direção da Entidade Reguladora da Saúde, os anteriores dirigentes da Entidade Reguladora da Saúde aqui presentes, a assistência, de uma forma geral, e o painel de uma forma particular. Eu não resisto a fazer aqui um comentário a este filme. Eu acho que este filme é fantástico e faz-me lembrar um pouco uns relatórios da European Powerhouse Consumer Healthcare que são habitualmente publicados e que têm uma característica muito interessante, que é a de que quando nós olhamos para os indicadores de saúde de Portugal, Portugal está claramente na linha da frente dos países europeus em resultados obtidos, mas quando olhamos para o grau de satisfação dos utentes, os portugueses são os mais insatisfeitos com o sistema de saúde que têm. E eu acho que parte disso hoje foi patente neste filme. Reparem que nestas pessoas que interrogaram aqui, quando lhe perguntaram quais eram as obrigações deles, não houve um único que dissesse que tinha a obrigação de assumir hábitos de vida saudáveis e de fazer os possíveis por não contrair doenças que fossem evitáveis. Acham que os seus direitos se resumem a pagar impostos e taxas moderadoras, ou melhor, são essas as suas obrigações. E depois tudo o resto são direitos, não tem mais obrigação nenhuma. E isto traduz muito daquilo que eu acho que é a falta de literacia em saúde que existe em Portugal e que nos distingue realmente dos outros países, em que o cuidado com a saúde e o cuidado com o assumir hábitos de saúde corretos é uma preocupação. Mas devo confessar que provavelmente todos nós somos responsáveis por isso. Não me lembro de ver nenhuma campanha na televisão a apelar à diminuição do tabagismo, não me lembro de ver nenhuma campanha na televisão a apelar a hábitos alimentares saudáveis, não me lembro de ver nenhuma campanha de televisão a apelar a ter hábitos de prática de exercício físico regular. E, portanto, se calhar todos nós temos muito que fazer para conseguir alguma coisa neste sentido. Um outro aspecto que eu achei aqui particularmente interessante é a visão extremamente curta e limitada que o português vulgar tem do que é o digital e a telemedicina. Para eles a telemedicina é ser consultado através de um computador ou de um telefone. E não percebem que o mundo digital hoje é muito mais do que isso e que os ganhos de saúde que advêm do uso das tecnologias digitais estão muito para além de fazer uma consulta por telefone ou outra coisa do género, que é uma visão absolutamente limitada e ignorante do que é o futuro. E mais uma vez aqui caímos no problema de termos uma população que não é informada, nem é devidamente esclarecida daquilo que é a medicina moderna e daquilo que ela pode oferecer. Em todo o caso, vocês não estão aqui para me ouvir, estão aqui para ouvir os membros do painel e, portanto, eu ia pedir aos membros do painel que fizessem as apresentações que prepararam e depois sugeria que no final tivéssemos algum tempo para discutir alguns destes temas que eu penso que são temas fundamentais e esta de ter uma visão de um sistema que se centra no utente é certamente uma visão fundamental e, portanto, eu passava de imediato a palavra aos membros do painel, começando pela professora Sandra Passinhas, que
Eu acho que sim, acho que é mais agradável falar. Eu, pelo menos, como não consigo falar sentado, a não ser nestas circunstâncias, acho que será mais agradável aí no púlpito. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de começar, em primeiro lugar, por parabenizar a entidade reguladora da saúde pelos seus 20 anos e agradecer a magnífica oportunidade que é partilhar convosco esta celebração. Cumprimento na pessoa do Sr. Moderador todos os meus colegas de painel e, naturalmente, todos os presentes, que é para isso que aqui estamos. Neste painel dedicado aos direitos dos utentes, eu pensei fazer uma apresentação focada em 3 pontos. Em primeiro lugar, vou falar sobre os direitos dos utentes. Em segundo lugar, a perspectiva para os direitos dos utentes. E, em terceiro lugar, a minha perspectiva, porque penso que será talvez a parte mais útil para a entidade reguladora e para trazer ideias. Começaria, então, por uma breve apresentação sobre os direitos dos utentes, e esta apresentação que nós vimos há pouco é uma apresentação que me é verdadeiramente útil para compreendermos o que eu vos quero transmitir. Nós, quando olhamos para a Lei de Bases da Saúde e para a base 1, onde nos surgem elencados quais são os direitos dos utentes, a primeira nota que eu chamaria é que, de facto, o direito à proteção da saúde corresponde a uma responsabilidade conjunta de todos, dos cidadãos, da sociedade, das entidades, como disse o Sr. Moderador, e às vezes não há de facto esta consciência do que é um direito, porque os direitos também são funcionalizados a uma determinada finalidade. Em particular, quanto aos direitos dos utentes, e penso que aqui, Sr. Moderador, o público sente um pouco aquilo que a própria lei estabelece. Nós temos um elenco grande de direitos dos utentes e depois temos um elenco muito pequenino daquilo que são os seus deveres. Eu não vos vou ler, enunciar um por um estes direitos, mas se calhar nós olhamos para eles e nós conseguimos perceber que a leitura que se faz destes direitos é uma leitura totalmente diferente daquela que se fazia há 20 anos atrás. Vejam, por exemplo, a proteção da saúde com respeito pelos princípios da igualdade, não discriminação, confidencialidade e privacidade. Fez-se um longo caminho na questão da privacidade. Fez-se um longo caminho na questão da confidencialidade. Pensem, se calhar há 20 ou há 30 anos, entrar numa triagem de um hospital, eu lembro-me de entrar numas urgências e a senhora da limpeza estava ali ao lado, muito descansada, a limpar o chão e, portanto, a ouvir todas as minhas condicionantes de saúde. Eu acho que se fez um grande caminho neste ponto. É um exemplo, está bem, meramente exemplificativo, mas a verdade é que nós hoje temos desafios à privacidade e à confidencialidade que não são os desafios de há 30 anos atrás. O próprio acompanhamento, o direito a ter um acompanhante connosco é outro elemento que vai estar, que nós pensamos, bem, está tudo, hoje temos acompanhamento garantido, há uma regulamentação relativamente a isso. Pois é, mas se calhar com as novas culturas que se aproximam das nossas, precisamos de repensar o acompanhamento, porque se calhar uma mulher vai ter que estar com outra mulher, ou um homem não poderá estar com aquele com aquela que seria a sua companhia natural, digamos assim. Portanto, todos estes direitos que estão positivados são direitos que hoje se pode adivinhar que vão necessitar de uma outra compreensão. Depois temos os deveres, que até tem uma letra maior, porque de facto há espaço no slide, mas é respeitar e colaborar, basicamente, respeitar e colaborar. Depois observar as regras dos estabelecimentos e serviços de saúde é, mais uma vez, respeitar e colaborar. Que não é pouco, como veremos. Os direitos e os deveres dos utentes, eu comecei pela Lei de Bases, que até é temporalmente posterior, mas nós temos a Lei 15 de 2014, de 21 de março, onde estão estabelecidos e regulamentados cada um destes direitos. Eu fiz
só um enunciado simples, está bem? Porque não queria perder nesta parte, até porque penso que todos mais ou menos conhecerão quais são os direitos dos doentes e se calhar alguns deles são direitos que vos chamam particularmente direitos. Bem, esta perspectiva que eu trago aqui centra-se sobretudo na questão dos direitos que são vulneráveis. Nós estamos normalmente a pensar no doente ou no beneficiário de um serviço de saúde como alguém que é vulnerável, mas nós temos aqui direitos que são vulneráveis. A privacidade, a segurança, a igualdade de tratamento, que são direitos altamente vulneráveis nos tempos que se aproximam da inteligência artificial, a equidade e o respeito por cada um dos doentes e a distribuição equitativa de encargos e proveitos. E para falar desta vulnerabilidade que se avizinha, eu vou tocar apenas meramente exemplificativo em 4 pontos. Vou falar na nova compreensão, ou uma nova compreensão que se impõe na relação médico-doente, vou falar de inteligência artificial, vou falar de proteção de dados e vou falar de deslocações, correntes migratórias e turismo da saúde. No que diz respeito à prestação dos cuidados de saúde, nós já há algum tempo que temos assistido a uma alteração da relação médico-doente, sobretudo a partir do momento em que passou a intervir no processo o Dr. Google. E, portanto, o doente, quando chega ao médico, já vai com o diagnóstico feito. Doutor, eu tenho isto, e agora o que é que fazemos? Mas as coisas vão mudar e estão a mudar significativamente. Estão a mudar porque muitos de nós, temos um smartwatch que neste momento está a controlar o nosso ciclo de sono, os nossos batimentos cardíacos, os passos que damos, e, portanto, há toda uma série de intervenientes, digamos assim, na relação e na relação médico-doente, e naturalmente que será uma intervenção colateral, mas que pode ser um dia usada a benefício do próprio prestador de serviço. E, portanto, nós temos tecnologias da saúde que servem o doente e que podem e servem já hoje a decisão clínica. Isto muda a compreensão. Vejam aquela senhora que dizia que falar ao telefone não era a mesma coisa. Bem, ela vai ter um desafio muito mais forte, que é falar eventualmente com uma inteligência artificial a breve trecho. E se calhar o médico, a consulta hoje é muito mais digitalizada do que a maior parte dos leigos possam pensar. Depois temos a questão da sublimação da autonomia do doente, que é algo que foi crescendo quando nós pensamos em saúde e pensamos na relação médico-doente, mas a verdade é que os doentes muitas vezes não querem ser autónomos. Não querem decidir, bem, que o doutor disser está bem para mim, e não questionam. E, portanto, nós às vezes temos um quadro legislativo, que é um quadro virado para um determinado doente, que depois não corresponde à pessoa real. Mas o consentimento e a autonomia do doente têm novos desafios, porque têm a ver com a complexidade técnica que nós temos hoje. E, portanto, torna-se muito mais difícil garantir, e tornar-se-á, a meu ver, muito mais difícil garantir no futuro esta autonomia. Depois temos a questão da monitorização remota do utente. E, de facto, nós hoje temos uma desinstitucionalização da saúde. E eu lembro-me, já há vários anos, que eu colaboro com o Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito de Coimbra, na área da responsabilidade disciplinar, e lembro-me de um acórdão muito antigo, em que o médico foi sancionado, porque convidou a paciente a continuar a consulta no café. Não há prova de mais nada, só há prova disto. E ela aceitou, e foram para o café, e ela depois fez queixa à ordem. E lembro-me, há uma frase, que são aquelas frases marcantes, em que no acórdão se diz o café não é seguramente um local para uma consulta, para praticar um ato médico. Bem, mas eu posso ter uma consulta de telemedicina e estar no café. Os lugares são importantes, o contexto é importante, e hoje a prestação de cuidados de saúde é altamente desinstitucionalizada e será cada vez mais no futuro, não é? Porque nós sabemos todos que muitos doentes e conseguem estar a ser monitorizados à distância. Isto traz necessariamente desafios.
traz o desafio próprio da desinstitucionalização, mas traz também os outros atores, porque nós corremos o risco de ter um médico a dar uma indicação ao paciente e ter um familiar a dizer jamais, precisas de comer isto, tens de te alimentar bem. E, portanto, há aqui toda uma complexidade que tem que ser tomada em conta. E depois um outro problema que eu penso que o Sr. Moderador já referiu e que, de facto, nós temos que perceber e tem que se trabalhar esta percepção dos utentes no que diz respeito à qualidade dos serviços de saúde. Porque penso que não consigo diagnosticar aqui quando é que vem a doença, mas há aqui verdadeiramente uma dificuldade neste ponto, e o que é uma pena. Bem, então, passando aos fatores de crise, o primeiro é a inteligência artificial, naturalmente. A inteligência artificial traz-nos oportunidades inimagináveis ao nível do diagnóstico, dos tratamentos, da monitorização, etc., mas traz também riscos que nós não conseguimos, se calhar, compreender. E ao nível da inteligência artificial, nós discutimos muito isto na academia, e não só, mas na academia, e de facto há um ponto em que todos estamos de acordo. A inteligência artificial é benéfica quando ela está a assistir o humano. Aí estamos todos de acordo, sejam juízes, sejam médicos, ninguém se preocupa muito com isto. A questão é, e se a inteligência artificial substituir o humano? Aí é que começam os problemas. A inteligência artificial, eu trago aqui a nova proposta do regulamento e vou só para saberem que existe, mas na verdade o problema da inteligência artificial neste momento, uma inteligência artificial que se alimenta de dados, tem a ver com a questão da discriminação. Porque os dados, nós podemos ter, imagina, por exemplo, nós podemos ter dados numa determinada zona em que pessoas de baixa condição económica que têm determinado tipo de doenças ou estão mais propensas a determinado tipo de doenças e, portanto, isto pode depois viciar, enviesar o algoritmo e a decisão a tomar. A inteligência, este regulamento, temos uma proposta do Regulamento da União Europeia, 2021, que é um regulamento que se baseia, tem um conjunto de práticas que são proibidas, mas depois é um regulamento que tem uma abordagem proporcionada, baseada no risco. E, de facto, é de risco elevado, ou a inteligência artificial de risco elevado, aquela que cria riscos significativos para a segurança e para a saúde, ou para os direitos fundamentais das pessoas. Portanto, a saúde aqui como um fator que determina o risco, um risco elevado. Como a inteligência artificial está muitas vezes integrada, incorporada em máquinas e noutros instrumentos, este regulamento tem que ser lido com o Regulamento de Máquinas, o Regulamento de Segurança Geral dos Produtos, eventualmente com o Regulamento de Dispositivos Médicos, até também o Regulamento dos Dispositivos Intrauterinos. O que eu queria chamar a atenção é que estamos a falar de regulamentação muito recente, 2023, estes dois regulamentos, e, portanto, aqui já há alguma compreensão da saúde. Proteção de dados. Neste momento em que já há alguma certa... Já nos perguntaram hoje, não é? Já fomos aqui todos alertados para as exigências colocadas pela proteção de dados. Hoje o regulamento é de 2016 e já está consolidado e o tratamento de dados sensíveis é proibido e os dados relativos à saúde o tratamento é proibido, salvo algumas exceções. O que eu queria chamar a atenção é para o seguinte: não se deixem enganar com estas proibições. Porquê? Porque é certo que os dados pessoais são dados em que são relativos a uma pessoa singular, identificada ou identificável. E, portanto, sai fora da proteção de dados tudo aquilo que é anonimizado. Ora, para alimentar a inteligência artificial, os dados são muitas vezes anonimizados e são, sobretudo, anonimizados. E, portanto, nós não conseguimos fugir, e queria chamar a atenção para isto, nós não conseguimos fugir, efetivamente, a este problema do enviesamento da inteligência artificial, das decisões tomadas por inteligência artificial, que possam, sobretudo, ter a intenção ter resultados que sejam discriminatórios. Isto já aconteceu, por exemplo, com a Amazon, quando começou a contratar com base em inteligência artificial e percebeu que contratava mais homens brancos do que mulheres. Isso tem a ver com o facto, com o historial da contratação.
Um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção tem a ver com a circulação, os fluxos migratórios e o turismo médico. De facto, quando nós temos perante nós um alargamento do círculo dos prestadores de saúde e dos beneficiários dos cuidados de saúde, o que é que precisamos? Precisamos de uma delimitação clara e responsável de quem são estas pessoas. De quem é que pode prestar cuidados de saúde e quem é que pode receber cuidados de saúde e em que termos deve receber esses cuidados de saúde. E isto é um ponto fulcral que nós, num país em que hoje está dominado pelas migrações, digamos assim, pelos vários tipos de migrações, um país altamente vocacionado para o turismo, em que nós já não lidamos com o médico que vinha acompanhar os turistas alemães que vão para o Algarve e precisam de alguém que saiba falar a sua língua, mas estamos num campo muito mais amplo de circulação e, repito, ao nível dos prestadores de saúde e dos beneficiários dos cuidados de saúde. Isto implica o respeito pelos direitos dos utentes e por cada um dos utentes e ainda uma adaptação destes direitos a outras culturas e convicções, como, por exemplo, a assistência espiritual, não é? Que é hoje altamente pacífico, fora isento de controvérsia, que os doentes têm direito. Nós vamos ter que ter outras maneiras de prestar assistência espiritual que não apenas a capela do hospital. E, portanto, há aqui um repensar de que temos que enfrentar temos que enfrentar este problema ou esta mudança. Bem, terminando, que já vi que já passei algum meu tempo, a minha perspectiva. Bem, a minha perspectiva, eu distingui, fiz aqui 4 pontos, sintetizo em 4 pontos. Em primeiro lugar, uma compreensão da relação prestador e beneficiário do cuidado de saúde que se mantenha intransigentemente humana. Isto é uma bandeira intransigentemente humana a todos os níveis. Continuamos a ter o utente no centro do sistema de saúde, mas que, de facto, as decisões que sejam decisões tomadas por humanos, supervisionadas por humanos e que tenham respeito por aquele ser humano. Um ambiente digital seguro. Penso que é um grande desafio para o regulador. A cibersegurança no sistema de saúde é algo muito valioso, que é muito vulnerável. É muito vulnerável a segurança digital no mundo hoje em dia e é muito vulnerável nos cuidados de saúde, porque os dados de saúde e a saúde são valiosos e, portanto, impõe-se uma medida, penso que é fundamental termos atenção a isto. Se algum dia tivermos um hospital hackeado, já aconteceu, e, portanto, até já aconteceu também muito perto de nós, portanto, é preciso uma resposta que penso que precisamos de uma resposta coordenada, que não pode ser dada por cada prestador de saúde, mas que tem que ser uma resposta conjunta. Ainda um sistema colaborativo. Precisamos deste diálogo aberto com a sociedade civil. É certo que há uma lei da participação pública em saúde, mas se calhar nos tempos que correm temos que informalizar o diálogo com aqueles que são beneficiários ou que irão ser beneficiários, porque às vezes estas pessoas conseguem trazer mensagens que são muito importantes e chamadas de atenção que são muito importantes e que a via institucional, até mesmo a via institucionalizada de participação, depois não consegue compreender. E, por último, uma responsabilidade clara das responsabilidades de cada um dos intervenientes. E volto onde comecei e onde o Sr. Moderador há pouco fez esta chamada de atenção, a responsabilidade de quem presta, mas, mais uma vez, a responsabilidade de quem recebe, e somos todos nós. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Doutora Catarina Ventura, por favor. Muito bom dia, cumprimento todos os presentes, bem como quem nos acompanha à distância. Em nome da Sra. Provedora de Justiça, cumpro-me em primeiro lugar agradecer à entidade reguladora da saúde, na pessoa do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. António Pimenta Marinho, o convite feito, que muito nos honra, para nos associarmos a este evento que assinala os 20 anos de existência da ERSE.
A senhora Provedora, que não pode estar pessoalmente presente, pede-me que transmita uma mensagem de felicitações por este momento comemorativo e pelo trabalho da ERSE no exercício da regulação no setor da saúde no nosso país ao longo das 2 últimas décadas. Isto, naturalmente, no quadro do Estatuto Reforçado de Independência e Autonomia da ERSE, que advém da sua natureza de entidade administrativa independente, cuja importância também se reflete no trabalho do Provedor de Justiça. Da minha parte, cabendo-me dar voz ao tema que orienta este primeiro painel, centrado na centralidade dos utentes no sistema de saúde, trago aqui, portanto, uma experiência a partir das características de um órgão muito específico, que é o Provedor de Justiça. E para mim é um enorme privilégio partilhá-lo com os oradores que entregam o painel, a quem cumprimento também na pessoa do Sr. Moderador. Uma comemoração é muito mais do que um rito protocolar. Representa a oportunidade para uma reflexão em substância, tanto mais enriquecedora quanto a ela são chamados atores diversos, em representação plural de diferentes setores da sociedade e de diferentes modos de atuar no espaço público. Abordar o tema do sistema de saúde sob a perspectiva da centralidade que nele ocupam as pessoas, os utentes, todos eles, não poderia estar mais perto daquela que é a missão constitucional do Provedor de Justiça. O Provedor de Justiça, como sabem, é uma instituição que foi acolhida ainda antes da Constituição de 1976 e foi nela acolhida na parte central que respeita aos direitos fundamentais e, portanto, na sua gênese, nasce como um mecanismo de defesa dos direitos e de afirmação dos direitos das pessoas e isto sem limites de matérias ou tipo de direitos. Significa, portanto, que também aqui se inclui o direito à promoção da saúde, que, como temos visto, está conectado com variados direitos fundamentais que tocam a dignidade da pessoa humana e que já foram aqui focados pela professora Sandra Passinhas. E, portanto, é justamente nesta defesa e na promoção do direito à saúde que se entrecruzam as atividades do Provedor de Justiça e a ERSE. Naturalmente, assumimos atribuições paralelas que se desenvolvem independentemente uma das outras, mas naturalmente partilhamos matérias de preocupação e de atenção comum. Procurando sinalizar, portanto, o modo específico e o modo próprio de atuar de um órgão com as características do Provedor de Justiça, gostaria só de sinalizar 2 ou 3 notas que marcam bem a singularidade do órgão. Portanto, o Provedor de Justiça é um órgão do Estado, mas um órgão do Estado que não governa, não legisla, não julga. Faz algo mais, faz algo de um modo diferente. E a sua diferença está em que atua sem poderes decisórios. E, portanto, este poder que é fraco, porque é meramente recomendatório, é um poder que é forte quando, pela força da sua persuasão, convence as entidades a quem se dirige a acolher as suas sugestões. É, por outro lado, um mecanismo que está muito próximo dos cidadãos e, portanto, quando ouvimos este vídeo, revemos-nos muito no tipo de queixas também que nos são feitas chegar. Portanto, é um mecanismo de queixa, de acesso fácil, gratuito, mas o provedor não está limitado pela queixa, pelo impulso do cidadão. Isto também nos distingue, por exemplo, em relação aos tribunais. E, portanto, o provedor pode atuar por iniciativa própria e, portanto, a sua percepção que tenha dos problemas pode levá-lo a atuar sem ter a necessidade de alguém que lhe diga que existe aquele problema. Outra dimensão também muito importante é que o provedor não procura assegurar apenas a legalidade da atuação dos poderes públicos. O provedor de justiça atua também em defesa da justiça. E, portanto, aqui a justiça abre um amplo campo para intervenções, porque muitas vezes a lei existe, mas a lei não é justa e, portanto, há todo um campo para ir mais além. Isto faz por meios informais e expedidos, portanto, afastado da burocracia que caracteriza, ou o excesso de forma que caracteriza uma judicialização dos direitos. Para tentar aqui também dar um ou outro exemplo deste modo específico e muito característico de atuar, evidenciando uma ou outra preocupação que tem sido do provedor de justiça no setor da saúde,
e também intercruzando, portanto, aqui matérias de preocupação com a ERSE, eu iria sinalizar, sem caráter naturalmente exaustivo, mas começaria por exemplificar com a dimensão da proteção da saúde, que por imposição constitucional é assegurada por um Serviço Nacional de Saúde que se assume universal, geral e tendencialmente gratuito. E aqui, naturalmente, que é no plano da acessibilidade e da disponibilidade dos serviços que se situam desde logo as queixas recebidas que tem o SNS como pano de fundo, o que de resto também tem merecido a atenção da ERSE. Aqui, a nível primário, claro que o provedor de justiça não entra no domínio das opções políticas, nem da gestão dos recursos, que sabemos que são limitados. E, portanto, muitas queixas que nos chegam, muitas vezes relacionadas com esta questão do médico de família, a nossa preocupação é que, para estes utentes a descoberto, esteja garantido o acesso aos cuidados e, portanto, fazemos o papel de explicar que, mesmo não tendo médico-família, o importante é assegurar o acesso aos cuidados, não só em situações de doença súbita, mas também permitindo a marcação de consultas programadas não urgentes em igualdade de condições com os utentes com médicos de família. Ao nível secundário, também, e tendo presente esta centralidade das pessoas no sistema de saúde, tem sido feito notar pela Provedoria aqui a questão da falta de previsão de mecanismo de referenciação dos utentes em lista de espera para consultas ou exames, distintamente do que aquilo que ocorre já no setor cirúrgico. E, portanto, a previsão de um sistema similar também lograria alcançar esta centralidade das pessoas no sistema. Assim sendo, e portanto, perante essa ausência também de similar mecanismo de referenciação, o que o provedor de justiça tem procurado fazer notar é a necessidade de se fomentar o funcionamento em rede dos serviços, pugnando pela convocação de todos os recursos do sistema de saúde, o que compreende o recurso ao setor privado e social, para responder ao cidadão afetado por delongas clinicamente não comportáveis. Outra dimensão também característica do provedor é a sua capacidade para atuar também por previsão legal no seu estatuto em cooperação, em colaboração com as entidades e com os serviços administrativos. Portanto, o provedor não é só um crítico, alguém que aponta um problema, mas tem por dever estatutário uma preocupação de, em colaboração, em diálogo com as entidades visadas, lograr obter soluções para a melhoria dos procedimentos e da ação administrativa. E, portanto, falo através de recomendações, seja para a melhoria da organização e funcionamento dos serviços ou para supressão de deficiências legislativas. Aqui, dando um exemplo, também numa procura de identificação de problemas sistémicos, algo que tem merecido a nossa atenção tem sido o sistema de avaliação de incapacidade das pessoas com deficiência para efeito da emissão dos atestados multiusos, que tem motivado muitas queixas pelas questões dos atrasos nas juntas médicas. E aqui assinalo justamente na sequência de uma recomendação que foi feita pelo Provedor de Justiça relativamente aos doentes oncológicos recém-diagnosticados, e uma vez que havia já norma técnica que aferia o seu grau de incapacidade já ao nível mínimo de 60%, foi feita uma recomendação para simplificação dos procedimentos, por forma a que essa certificação fosse feita pelo Serviço Hospitalar de Diagnóstico e Acompanhamento, o que logrou depois concretização legislativa. Portanto, um exemplo de como o provedor pode realmente impulsionar a diferença, e aqui numa área que de facto traz mais eficiência e em benefício do cidadão, uma vez que, tendo o atestado, consegue aceder a um conjunto de apoios, benefícios fiscais e sociais e de outra índole. Outro grupo, outra linha, outro vetor também que permite evidenciar a intervenção de um órgão com as características do provedor de justiça é a atenção aos grupos mais vulneráveis.
porque o provedor, sendo um órgão de fácil acesso, tem que se preocupar em dar voz àquelas pessoas que não têm voz. E, portanto, aqui também sinalizaria como exemplo o caso que também mereceu um alerta de supervisão da ERSE, a situação dos cidadãos estrangeiros que, na pendência, portanto, durante a pandemia e na pendência dos seus processos para a documentação administrativa da sua residência em Portugal, viram reconhecidos por despacho, portanto, o reconhecimento de todos os seus direitos, incluindo os direitos aos cuidados de saúde, algo que nem sempre foi compreendido ou conhecido pelos prestadores de saúde, que motivou também a atuação junto dos centros de saúde, de forma a que conhecessem qual era o regime que era aplicável a estes cidadãos no âmbito deste regime transitório. Esta última dimensão leva-nos também para a importância da articulação entre serviços e de uma informação clara sobre o âmbito de aplicação dos direitos junto dos cidadãos. E isto leva-me à parte final, às duas notas que eu queria aqui salientar, também sempre nesta perspectiva do provedor de justiça, que tem a ver com a capacitação para os direitos. O provedor também, e permitam, porque isto é uma nota muito característica, logo após, no seu primeiro estatuto pós-constitucional, viu-lhe conferida uma competência para contribuir para a divulgação dos direitos. Isto não era nada típico num órgão do tipo do Ombudsman que na década de 70 existia. E, portanto, o provedor tem esse dever de contribuir para essa divulgação do conteúdo dos direitos, o que desde logo faz quando se relaciona com os queixosos e, portanto, faz esta ponte entre os poderes públicos e o cidadão e, portanto, tem a preocupação de assumir uma função pedagógica e assumindo a esse nível essa clarificação dos direitos que assistem ou não aos queixosos. Por outro lado, e enquanto... porque muitas vezes, curiosamente, não há uma comunicação clara por parte das entidades públicas. E, portanto, esta dimensão da fundamentação da resposta e a compreensão por parte dos cidadãos dessa resposta é algo muito importante e, muitas vezes, é o provedor que traduz, que faz de tradutor do sentido que se pretendia dar a determinada decisão administrativa. Por outro lado, e também no setor da saúde, o que vemos é que há, por vezes, uma difícil percepção pelos próprios cidadãos dos mecanismos que têm à sua disposição para defender os seus direitos. E, portanto, aqui também o provedor tem procurado divulgar, portanto, a informação, e nomeadamente no setor da saúde, a existência de outras entidades, como seja a ERSE, podem atuar perante os casos que nos são feitos chegar, e uma situação típica que cai fora do âmbito da intervenção do provedor é as situações em que estão em causa prestadores privados e, portanto, também fazemos esse papel de tentar não só informar quais são os mecanismos alternativos de defesa dos direitos, mas também, sempre que se reconheça que há um meio mais bem posicionado para a defesa desse direito, fazer esse encaminhamento do cidadão para esse meio mais bem posicionado para a apreciação do assunto. O que se crê também vai de encontro a esta ideia de centralidade da pessoa no centro do sistema de saúde. Portanto, eram estas as notas que eu queria deixar nesta apresentação, procurando, portanto, evidenciar as vias e, ilustrativamente, modos de atuar do provedor no setor da saúde e deixaria depois para a parte do debate dimensões interessantes, nomeadamente como seja a questão da transição digital. Obrigada. Muito obrigado, doutora Catarina Ventura, pela sua apresentação e por ter cumprido escrupulosamente os 15 minutos que estavam previstos. Muito bem. Muito obrigado. Ora, a senhora Ministra Maria de Belém Roseira, faça favor.
Muito obrigada. Magnífico reitor. Obrigada a quem me pôs aqui um banquinho, que eu gosto de ver as pessoas, embora assim fiquei alta demais, mas pronto, é para compensar as vezes em que sou baixa demais. Queria agradecer ao Presidente da Entidade Reguladora da Saúde o convite para estar aqui presente. Eu também não gosto de estar assim tão mal, gosto mais de estar aqui. E na sua pessoa cumprimentar todos os atuais e anteriores responsáveis da Entidade Reguladora da Saúde. A vantagem de fazer muitos anos é que já se conhece, digamos, uma linha suficientemente longa da história das coisas e dos personagens das coisas e das entidades. Ora bem, assim tivesse sido sempre a estabilidade das políticas de saúde, que é algo que, de certa forma, afeta aquilo que é o desempenho do sistema de saúde. Mas eu venho aqui falar, fundamentalmente, cumprimentando também os meus colegas de painel e todas as pessoas que assistem aqui e à distância, eu venho falar de uma coisa que às vezes pode parecer misturada quando se ouve falar na missão genericamente definida da Entidade Reguladora da Saúde, e que é o tema da concorrência. Eu não venho aqui falar da concorrência, porque no Serviço Nacional de Saúde não há concorrência, há cooperação. O sistema privado não concorre com o setor público. E o setor social é, como eu costumo dizer, companion de route do sistema público, porque tem utilidade pública reconhecida. E eu não gosto de confusões, porque isto gera realmente muitas dificuldades. O sistema privado não concorre com o público, até por uma razão muito simples. E nós temos neste painel quem fala dos direitos dos consumidores, e bem, porque com o sistema privado eu tenho uma relação de consumo, no sistema público eu não tenho uma relação de consumo. Eu tenho uma relação de exercício de um direito fundamental que me é proporcionada pela solidariedade coletiva. E dizendo isto, queria já chamar a atenção para o segundo período de dois instrumentos que são muito importantes. A Declaração Universal dos Direitos Humanos comemorou 75 anos no passado dia 10, quase anteontem, não é? E que estabelece no seu artigo 1º todas as pessoas são iguais em direitos e dignidade. Mas no mesmo artigo 1º diz: dotados de razão e de consciência, têm o dever de agir uns para com os outros numa relação de fraternidade. É esta disposição que fundamenta aquilo que é hoje um reconhecimento doutrinário e vertido em instrumentos de direito internacional público da universalidade relativamente aos direitos sociais, e é isto também que faz a grande distinção entre o que é um direito fundamental e um direito de consumo. Porque o direito fundamental é sustentado pela solidariedade coletiva. E eu, à solidariedade coletiva, não vou pedir aquilo que eu quero, de acordo com o meu interesse individual. À solidariedade coletiva, eu vou pedir aquilo que é necessário para que a minha saúde seja melhor. Porque a saúde de uma coletividade é boa, não apenas em termos individuais, mas para o conjunto da população. E esta diferença é fundamental. E isto não quer dizer que não haja relação entre o setor público e o setor privado naquilo que o setor público reconhece que são as falhas, as suas falhas, utilizando ou apesar de utilizar toda a sua capacidade instalada para garantir a universalidade do acesso, mas nessa altura essa relação com os privados não é uma relação de concorrência, é uma relação em que os privados
prestam prestações públicas de saúde, eu passo pleonasmo, porque quando estão em articulação, em convenção, contrato, outra qualquer relação com o setor público para satisfazer necessidades para o direito à proteção da saúde, é uma relação determinada pelo Estado e de acordo com as regras do Estado para garantir que realmente aquela relação que se estabelece não é uma relação de consumo, mas do exercício de um direito fundamental. Isto faz toda a diferença. E por isso eu queria sublinhar que estamos a falar de um direito humano, eu estou a falar de um direito humano e um direito fundamental, que é a fundação primária de todos os direitos. Como diz o professor Faria Costa, também, da Universidade de Coimbra, um hiperbem. Porque é aquele que está diretamente relacionado com o direito à vida e está também, digamos, todo ele leivado de uma obrigação fundamental, que é o respeito pela dignidade humana. E nesta relação com a saúde, com os prestadores de saúde, a questão da dignidade humana é o respeito mais devido e que deve estar mais presente na relação das prestações. E, portanto, a saúde definida numa perspectiva global e não apenas saúde física, hoje em dia cada vez está mais assumida e foi, digamos, a definição visionária da Organização Mundial de Saúde. Ora bem, se eu for ver a lei orgânica, eu estive a ler a lei orgânica da entidade reguladora da saúde e eu não sou apreciadora daquela lei orgânica, como sabem. Esta entidade foi criada para garantir, digamos que quando se falou na concessão dos centros de saúde, da exploração ou da gestão dos centros de saúde às entidades privadas, para garantir que alguns princípios fossem consagrados, mas é uma entidade reguladora, em meu entender, que tem especificidade relativamente a outras entidades reguladoras. Desde já tem a tutela do Ministério da Saúde, que é estranhíssimo, e, por outro lado, tem também digamos, uma nomeação pelo Ministro da Saúde, seja ele quem for, quando as entidades reguladoras normalmente não são nomeadas pelos ministros das áreas que é suposto tutelarem. Portanto, a questão da independência, eu direi que é, entre aspas, acho que isto deveria ser absolutamente clarificado, mas é a minha opinião, não impede a sua existência legítima e aquilo que eu peço é que cumpram bem as vossas funções e, portanto, o que eu gostaria era que realmente as cumprissem bem na questão daquilo que são os princípios gerais que eu estava aqui a definir. Evidentemente que esta entidade tem determinadas tarefas, tem que zelar por um conjunto de coisas e as suas atribuições são tão amplas que eu só estranho o reduzido número de recomendações que tem feito, porque há muitas recomendações para fazer. E realmente as suas funções são de de espectro largo, diria eu, mas eu gostaria muito de ouvir recomendações relativamente ao acesso ou à falta dele, como colmatar a universalidade do acesso e todo um conjunto de aspectos que, a meu entender, são centrais e justificaram a existência desta entidade, a sua criação, apesar de já haver outras, quer a nível do Ministério da Saúde, quer a nível, designadamente, de órgãos dos profissionais de saúde, de ordens, que têm, como sabem, também funções do domínio regulatório e disciplinar que são centrais nos seus estatutos e no seu reconhecimento legal. Ora bem, e o que é hoje um sistema de saúde? É algo de extraordinariamente complexo. E o reitor já está ali a olhar para o relógio a ver se eu demoro muito tempo e, portanto, eu não posso alargar-me muito. De
qualquer das maneiras, um sistema de saúde hoje em dia é algo que tem uma complexidade tão grande que eu acho que nós devemos ter muito cuidado quando definimos as competências deste tipo de entidades. O que é necessário que façam? Olham só para a saúde e para o exercício desse direito fundamental, mas olhando para o exercício desse direito fundamental, estão a olhar para a definição do artigo 64 da Constituição, que à partida identificou as determinantes da saúde? Como é que nós vamos resolver isto no sentido de garantir que cada um de nós tem acesso aos mais elevados níveis de saúde? Porque nós sabemos que a nossa saúde não depende do sistema de saúde só. Não é, Sr. Reitor? Para aí 20%. Há quem diga menos. Tudo o resto se passa fora do sistema de saúde. E se passa fora do sistema de saúde, eu tenho muitas dificuldades em garantir o tal acesso universal, na perspectiva dessas condicionantes, a não ser que eu atue antes do sistema e depois do sistema. E para isto eu talvez precise de uma entidade reguladora. Para isto, para o resto, nem tanto. E porquê? Porque eu tenho uma influência antropogénica na saúde. Senhor Reitor, magnífico, professor do ICBAS, já tem um modelo pedagógico assente no conceito de uma só saúde. Sabe bem que o que eu digo tem toda a razão de ser. Hoje em dia, os riscos ambientais são algo que, de certa forma, nos condiciona a todos e de uma maneira cada vez mais pesada, com um impacto brutal, até porque depois também tem influência na saúde animal e em tudo o que, ao fim e ao cabo, influencia o nosso estado de saúde. Este conceito é um conceito que, para a sua abordagem, necessita de uma comunicação adequada, de colaboração e de capacitação cada vez mais. E eu acho que nós temos cada vez mais ter esta visão mais global. Não tenho tempo para me debruçar sobre este tipo de coisas, mas gostava de dizer o seguinte. Ao mesmo tempo que a saúde tem esta abrangência tão grande, aliás, sublinhando aquilo que disse o Sr. Reitor, nós temos, como é evidente, em Portugal, um desempenho do sistema de saúde que nos faz acompanhar, em termos de indicadores de saúde, os melhores países da Europa, mas falhamos no único indicador, que é aquele que tem que ver com a esperança de vida saudável depois dos 65 anos, precisamente por causa das determinantes. E temos que ter realmente aí uma grande intervenção. Portanto, nós hoje só conseguimos fazer política de saúde em condições se agarrarmos as outras áreas numa perspectiva de intersectorialidade e, sobretudo, numa visão mais global, definida no conceito de saúde em todas as políticas, que o Observatório Europeu já está a mudar a proposição de saúde em todas as políticas para saúde em todas as políticas. Saúde para todas as políticas. E não pensem que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável só são para os países com um desenvolvimento intermédio ou até abaixo disso. Não, todos nós, nos nossos países, temos bolsas de indispensabilidade do pensamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, temos que fazer incidir a nossa preocupação aí, nos mais vulneráveis. Como é que eu vou fazer sair as pessoas da sua condição,
que as impede de atingirem os mais elevados potenciais da sua saúde. Esse é que é o grande objetivo quando se está a lidar com um direito fundamental. E, dizendo isto, nós temos, e sabemos que temos um objetivo, que é o objetivo 3, da boa saúde e do bem-estar, mas este objetivo é daqueles que mais se cruza com todos os outros, eles são 17 ao todo. E ao serem 17 ao todo, estão aqui as relações do objetivo 3 relativamente a todos os outros. Deixem-me só dizer o seguinte. Esta questão da igualdade de género é uma questão transversal. Ela é transversal porque, se nós analisarmos os indicadores de saúde das mulheres, eles estão sempre mal em todas as zonas do mundo. E se eu tenho bolsas aqui em Portugal que têm que ver com essa dificuldade, basta ver que nós temos, para as mulheres em pobreza extrema, números que são muito pesados. E temos, sobretudo, uma coisa que me incomoda muito, que é para as mulheres mais velhas. As mulheres mais velhas têm sempre piores indicadores do que os homens. Piores. E isso quer dizer que numa sociedade de envelhecimento progressivo e acentuado e de feminização desse envelhecimento, nós temos de ter atuações muito específicas dirigidas para esses grupos. Uma entidade reguladora da saúde tem que saber ir buscar e olhar para aquilo que é mais grave e mais complicado. E hoje as boas normas da doutrina indicam que há um universalismo proporcionalista. Vou terminar já. Deixe-me só, Sr. Reitor, dizer os últimos números do INE, que saíram há pouquíssimo tempo, com a nossa taxa de pobreza de acordo com o nível de qualificação das pessoas e, digamos, como nós hoje temos que olhar para novos modelos de gestão da doença, de prestações de saúde integradas, porque eu tenho que cruzar as regras da proteção de dados com as regras de ir ao encontro da pessoa, como dizia o Sir William Mosler, não é? O Papa da Medicina Interna. Tratar a doença é ótimo, mas tratar o doente é melhor, porque o doente está condicionado e a sua doença tem uma evolução dependente dos seus indicadores. Saúde digital o mais possível, todas as seguranças, mas hoje em dia não pode ser de outra maneira. Agora, a própria União Europeia, relativamente aos indicadores de sustentabilidade e bem-estar, aponta para um novo contrato social, porque quando tudo muda, nós também temos que mudar as coisas. Mas temos, sobretudo, que investir naquilo que é ir atrás do potencial de saúde de cada pessoa de uma maneira personalizada, e só assim é que nós conseguimos melhorar os indicadores. Portanto, aquilo que nós todos sabemos hoje em dia, finalmente, apesar de todos os relatórios que já existiam, é que quando a saúde está em risco, está tudo em risco, tudo falha, e o futuro é um futuro que nos deve levar, através de intervenções dirigidas, de ir atrás daquilo que são as melhorias em termos não apenas de sobrevida, mas de qualidade de sobrevida, fazer, e, portanto, em meu entender, o centro do Serviço Nacional de Saúde, ou melhor, já não, o centro dele não são os cidadãos, ele é que tem que estar centrado no cidadão, e as entidades que zelam por aquilo que é o exercício de um direito fundamental, independentemente de tudo o que tem que fazer para garantir a transparência na relação de consumo, que também existe e que é importante, tem que ser vista nesta perspectiva de perceber que se está a lidar, por um lado, com um direito fundamental e, por outro, com um direito
que é o direito a que as pessoas sejam, digamos, possam beneficiar toda a proteção do direito de consumo, mas são coisas diferentes, porque a solidariedade é uma coisa, a minha relação de consumo é outra. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Maria de Belém. Vamos agora ouvir o Sr. Pedro Portugal Gaspar, que representa aqui o foco central da nossa atenção neste painel. Bom dia. Bom dia, cumprimentar a entidade reguladora, naturalmente pelo convite, que me apraz aqui estar presente hoje, o senhor naturalmente moderador e todos os colegas de painel e todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria uma nota prévia antes, que é, no fundo, endereçar os parabéns naturalmente à entidade reguladora. E há 20 anos eu era secretário-geral da Saúde e, portanto, dei posse ao primeiro Conselho de Administração aqui no Porto, precisamente na sequência da elaboração do pacote legislativo, que também tive a oportunidade de acompanhar na altura, antes de ser secretário-geral, de estar no gabinete do Sr. Ministro da Saúde ao tempo e, portanto, ter acompanhado esse desafio dos SAs, hospitais exclusivamente públicos, e depois, de facto, a entidade reguladora como uma forma de regulação do sistema. E, portanto, independentemente das suas especificidades, comparado com outras entidades reguladoras, tem esse contexto histórico e isso marca aí num setor muito específico, é o da saúde, e, portanto, queria deixar essa primeira nota. E uma segunda nota, antes de estar a exercer essas minhas funções, ainda não há 2 meses, Diretor-Geral do Consumidor, fui 10 anos Inspetor-Geral da ASAI e também muita oportunidade de colaborar com a ERS, nomeadamente num dos pontos que a Sra. Vogal transmitiu, do desafio do estético e, naturalmente, destas áreas da medicina estética e, enfim, dados médicos não sendo exatamente conduzidos pelos seus profissionais, e a cooperação estreita que a ASAI tem desenvolvido com a ERS e que se tem mantido, naturalmente, da vosso saber específico do setor, auxiliando a ASAI nesse ponto. Feitos estes cumprimentos históricos, um de há 20 anos e um mais recente, e, portanto, isto significa que se pode já começar a contar algumas histórias, como dizia a doutora Maria Belém, de facto começamos a contar aqui algumas histórias. Eu não tendo podido também comparecer na reunião preliminar que muito bem organizaram, com vista a harmonizar os oradores, por dificuldades de agenda, mas lembro-me sempre também de uma outra história ainda mais antiga, quando eu iniciei algumas funções também por uns gabinetes e que tinha passado, na altura estávamos com processos de transformação das SAs públicas para a capital privada, e a Petrogal era uma delas, já tinha presença de capital privado. Os italianos, se a memória não me falha, representava, que era minoritária, representava o professor Freitas do Amaral. Eu ia com mandato, enfim, do Estado, passado pelas finanças e ao tempo Indústria e Energia, da equipe de Engenharia Mira Amaral, e o presidente da mesa era o Dr. Carlos Olavo. E são conhecidos estes Carlos Ídicos Olavos na parte das sociedades comerciais. E aquela conversa e tal, dos três juristas e tal, e o professor Carlos dizia assim, isto quando há mais do que um jurista, sabem, eu sou sempre o que sei menos. E daqueles três, obviamente, que em sociedades comerciais dispensa quem tem no mundo académico conhece bem essa questão. E, portanto, dito isto, eu também com os senhores membros aqui deste painel, naturalmente sou o que sei menos e, consequentemente, vou-me ater aqui a um ponto que é, essencialmente, uma perspectiva, se calhar, diferenciadora, porque calculei que a professora Sandra viesse colocar muito bem toda a exposição de direitos fundamentais e da parte do facto do utente, a professora Maria Belém viesse também transmitir naturalmente a sua experiência, e, portanto, eu pensei, não tendo comparecido à reunião prévia, pensei, temos que nos posicionar aqui algo um bocadinho diferente, porque, deixe só fazer este ponto, não é estar em desacordo com o Dr. Belém, mas acho que é importante pormos aqui um ponto adicional que é o seguinte. E é sabido e está ciente naturalmente dessa questão e tem toda a razão, nessa perspectiva do utilizador da saúde ter o nome do utente, como aliás tem na parte dos serviços públicos, naturalmente de uma forma generalizada, mas se nós quisermos
erradamente, assumo, ou não tecnicamente do ponto de vista jurídico, mas lá está, como eu sou o menos jurista de todos os juristas aqui, de acordo com esse ensinamento da Petrogal, ao tempo, se nós quisermos ter uma perspectiva de que consumidor, que aliás no fundo é essa, não é? Mas uma perspectiva mais não jurídica, estrito senso, e portanto num sentido muito amplo, que é quem de facto é o beneficiário, o utilizador de um serviço prestado por um profissional, que é no fundo isso que resulta da Lei de Defesa do Consumidor em termos genéricos, não é? Temos aqui um sentido impróprio em que também, aliás, o STJ já se pronunciou nesse sentido, portanto não será assim tão impróprio o que eu estou a dizer, em que de facto, em certos momentos, o próprio utente tem a designação de consumidor, não é? Isto nessa perspectiva. E por isso, há um setor que eu acho que ganha hoje cada vez mais expressão, que são os seguros de saúde, onde, obviamente, aí temos aquele que é um potencial, pois, utente, em prestação de cuidados de saúde, mas, de facto, nessa situação está verdadeiramente como consumidor, no sentido agora estrito do termo e no sentido clássico, se quisermos, da lei do consumidor. E eu escolhi este tema para fugir um bocadinho a essa dicotomia muito generalizada entre setor público e privado na prestação de cuidados de saúde, isso é utente, se não é utente, e, portanto, entrei mais por um setor que registro, desde que cheguei agora à Direção-Geral do Consumidor, portanto há 2 meses, de um conjunto de reclamações colocadas a propósito deste tipo de serviço, da oportunidade que tive também de ter estado na entidade reguladora do setor dos seguros e, consequentemente, o vetor do seguro de saúde como sendo um canal importante de preocupação da ASF, da reguladora dos seguros, que naturalmente não tenho mandato para aqui estar a representá-la, mas, como tendo assento no respectivo Conselho Estratégico, relativamente acompanhando pelo lado do consumidor, a preocupação e a necessidade que pode haver como perspectiva de futuro. A dois pontos. Na última década, houve um aumento de 117% de seguros de saúde. Portanto, isto em termos nacionais, portanto, de 2012 para 2022, de cerca de 500 milhões passou para 1,1, portanto, um aumento de 117%. E é interessante perceber, de acordo com o Observatório, de facto, dos seguros, aliás, isto também temos a própria... na Lei de Base da Saúde, a base 27 fala precisamente também da questão da subscrição de seguro de saúde, a necessidade, de facto, da informação precisa, clara, e aí está muito relacionado com o direito do consumidor, também ele de consagração constitucional, e, portanto, lá estão, 64 da saúde, 60 do consumidor, ambos nos direitos económicos e sociais e culturais, portanto, na lógica de direitos de promoção, não é? E direitos, portanto, em construção, constante. E, portanto, essa parte, de facto, da informação, como sendo aqui uma obrigação inerente à atividade seguradora, do serviço a prestar, é, de facto, um ponto central. Mas, eu chamava a atenção, não trouxe, de facto, os PowerPoints, mas também não vou cansar com muitos números, mas acho que é importante, da parte do Observatório da Atividade Seguradora, realçar as razões, baixo aos 5 primeiros pontos, se calhar, ou 3, enfim, das razões para adquirir seguro de saúde. Portanto, aumento de 117% nos últimos 10 anos e um top 5, se quisermos, das razões que levam, em termos do que o Observatório coloca como sendo as causas justificativas do consumidor, que depois do utente, mas no sentido, agora aqui, da contratação deste serviço, em aderir aos seguros. Dificuldade de acesso ao serviço do SNS, 37%. É o primeiro. Redução de espera, marcação de consulta e exame de tratamento, 21%. Para maior qualidade dos serviços prestados no privado, 19,9%. Poder ser seguido por um especialista em concreto, 16,9%. E depois o custo de serviço mais reduzido na rede de prestadores, 9,8%. Portanto, vamos ficar nestes 5 pontos, porque isto depois vem por aí abaixo e depois passa a ser muito exaustivo. Era preciso ter aqui, de facto, o PowerPoint. Mas, portanto, à cabeça, a tal dificuldade de acesso, enfim, que é colocado nestes termos, a redução de espera, algo que falámos aqui e que resultou um bocadinho também da opinião dos cidadãos que vimos ali no filme. Ao contrário, no fundo, as razões para não adquirir seguro, as razões que levam as pessoas a não adquirir seguro, tem, e aqui também ponho só, posso pôr também os 5, naturalmente para termos aqui um critério de proporcionalidade. Tem o primeiro ponto, que é não tem necessidade de ter um seguro de saúde
mas não especifica, põe só não tem necessidade de ter um seguro de saúde, que é 43,4%, e não se percebe muito bem, depois vem desdobrado um bocadinho a seguir, em que 35,2% a segunda tem a ver com o prémio, mensalidade, etc., o problema financeiro, no sentido de não aderir ao serviço de saúde, considerar que o SNS é suficiente, e por isso não escolhe, não contratualiza o serviço de saúde, 18,2%, depois capitais de seguros baixos, 1,7%, e exclusões de cobertura, 1,5%. E é interessante isto porque, por exemplo, diria de forma empírica, o 1,5% na exclusão das coberturas, um tema que é tão falado sempre nos problemas, e aliás, das reclamações que chegam à DGC, no fundo sobre os seguros e propriamente analisado também pelas... Há uma percepção do problema da exclusão, das questões de cobertura, etc. Não obstante, isso poderia existir, não é isso que aqui estou a fazer a consideração sobre isso, mas relativamente ao que o Observatório considera, 1,5% é que considera, não opta pelos seguros em função desta questão, não é? Não quer dizer que ela não exista, e, portanto, é interessante estes dados para percepcionarmos entre aquilo que é, de algum modo, a opinião relativamente a esta matéria para, de facto, as opções traduzidas em concreto. Aqui chegados, para dizer isto, é um instrumento, ou cada vez mais, pelo que os dados indicam, em crescimento na sociedade portuguesa, não é? Uma atividade, daí falar-se até de passar a existir uma padronização mínima comum entre as várias seguradoras, ou entre os vários seguros, ou os vários produtos disponibilizados no mercado. É uma preocupação de alguma regulação, agora não da regulação dessa, mas da regulação seguradora, eventualmente com um contributo técnico do setor da saúde, como forma de proteção do consumidor, que está, de facto, aqui a fazer uma opção por um determinado tipo de produto, independentemente agora aqui das razões, elas não andam muito longe da nossa percepção média, enfim, eu diria que é mais ou menos intuitivo parte destas, algumas aqui surpreendem, mas, enfim, mas não deixa de ser importante ler neste contexto. Portanto, face a uma opção ou uma tendência de mercado, ou que queremos ser o cidadão, aquele que vai ser o utente, o utilizador, o que quisermos chamar, mas neste caso, verdadeiro consumidor de um produto financeiro, ter que ter aqui uma proteção reforçada, seja através do normal e direitos que sabemos de informação, divulgação, etc., da tal literacia que aqui foi também referido, eventualmente uma padronização de alguns serviços, e aí pode haver em campo uma regulação conjunta setorial, de algum modo seguradora saúde, que tenha no centro o cidadão, se quisermos lê-lo como consumidor ou como utente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. E agora, por último, pedi ao Dr. Eduardo Tavares, da Entidade Reguladora de Saúde de Cabo Verde, que nos desse o seu testemunho. Muito bom dia a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando o Conselho de Administração da ARS pelo convite formulado. Gostaria de seguir de cumprimentar aos meus colegas do painel e a todos que nos acompanham presencialmente, portanto, fisicamente aqui nesta sala e via plataforma digital. A minha apresentação será um pouco aquilo da sequência que os colegas do painel já falaram, mas centrando-me um pouco naquilo que é a visão da entidade reguladora de Cabo Verde, a ARS, sobre a defesa dos direitos dos utentes do Sistema Nacional de Saúde em Cabo Verde. Na minha apresentação, deixa eu só ver aqui, a minha apresentação, para que possamos perceber um pouco aquilo que tem sido a histórica, o histórico, o caminho na defesa dos direitos dos utentes em Cabo Verde, teríamos que compreender um pouco como é que funciona ou como foi criado o Serviço Nacional de Saúde em Cabo Verde, e para dizer que durante a década de 80, 90, quando foi feita a primeira Lei de Base de Saúde de Cabo Verde, o legislador, talvez por lapso ou propositadamente, o legislador, que era o Estado, o governo, talvez por lapso ou por defeito,
ao estabelecer essa primeira lei de bases, nunca se referiu a um sistema nacional de saúde de Cabo Verde, sempre falou do Serviço Nacional de Saúde, tendo em consideração que a visão era que o Estado devia diretamente prover a saúde ao cidadão. E, portanto, se formos analisar a primeira lei de base de saúde de Cabo Verde, iremos claramente notar que o setor privado foi totalmente marginalizado. Apenas um artigo acaba por falar sobre o setor privado, mas sem se aprofundar muito sobre essa questão. Ou seja, fica claro que o entendimento do Estado é que a obrigação era o setor público de prover a saúde ao cidadão. Depois, algo muito importante também que vale a pena referir é a Carta dos Direitos e Deveres dos Utentes de Cabo Verde, portanto, que foi acolhida pelo Conselho Nacional de Saúde de Cabo Verde no ano de 2011, onde estão espelhados ou escritos os direitos e os deveres do cidadão. No caso, são 16 direitos, 8 deveres que estão previstos nesta carta, mas que depois eu irei falar em mais detalhe mais à frente. Também é importante mencionar um estudo bastante recente feito em Cabo Verde, que se refere ao exercício da cidadania em saúde. Portanto, um estudo de 2022. Esse estudo também traz resultados, conclusões importantes e recomendações sobre o estágio de desenvolvimento da cidadania em saúde em Cabo Verde, mas também algumas recomendações para ultrapassar os gaps, as falhas encontradas no exercício da cidadania da saúde em Cabo Verde. E, por fim, eu irei apresentar alguns dados muito concretos em relação ao tratamento das queixas recebidas pela entidade reguladora independente da saúde de Cabo Verde. Iniciando a minha apresentação. Bom, o povo cabo-verdiano é conhecido a nível mundial pela sua morabeza. A morabeza é a manifestação do humanismo e da capacidade de assistência que o cabo-verdiano tem em relação ao próximo. E isso levar-nos-ia a assumir que existiria uma empatia e ética na prestação de saúde, de cuidados de saúde em Cabo Verde. Portanto, isso seria como que um dado adquirido. E também que prestar aos doentes serviços de saúde de qualidade, pelo menos no que diz respeito a essa morabeza, a incorporação dessa morabeza, que prevê também a dignidade, a empatia, a capacidade de entender de se colocar no local do próximo, seria um outro dado também adquirido. Entretanto, o que nos deparamos na prática é que a prestação dos cuidados de saúde nem sempre tem o devido cuidado para a condição frágil do utente. Sem respeito também pela sua dignidade e sem a devida comunicação das informações relativas ao estágio clínico, ao estado clínico do utente. E também, muitas vezes, por falta de conhecimento e de regras bem estabelecidas, não há necessária obtenção do consentimento informado nos casos de maior complexidade. Obviamente que há exceções e eu devo aqui dizer que existem profissionais de saúde em Cabo Verde que se prezam pela dignidade, são abnegados e dedicados às causas dos utentes e, portanto, aqui há que fazer também essa exceção para que não se pense que o sistema está todo formatado de uma única forma e funciona apenas dessa forma. Entretanto, vale a pena referir também que essa condição da má prestação ou do mau atendimento é algo que está muito interiorizado nos serviços públicos em Cabo Verde. Portanto, não é uma condição excepcional do sistema de saúde, da prestação de cuidados de saúde. Partindo disso, surgem alguns desafios importantes, que pela sua natureza, obviamente, de difícil interiorização, portanto, isso faz parte da cultura das pessoas que trabalham no serviço público de saúde,
só terão impactos concretos a médio e a longo termos. Desde logo, existe a necessidade de medidas legislativas que tenham impacto na atuação destes profissionais de saúde. Uma vez que eu mencionei no início a Carta dos Deveres e dos Direitos dos Utentes, mas se formos ver, os dogmas previstos nessa Carta são muito interessantes do ponto de vista humanitário, de proteção dos utentes, mas não têm impacto a nível legislativo. Portanto, se eu me perguntar agora quais seriam as consequências do não cumprimento daquilo que está previsto na Carta de Deveres e Direitos dos Utentes, em termos legais, obviamente não existem, porque não existe nenhuma lei em Cabo Verde onde estejam previstas sanções a quem incumpre na proteção dos direitos dos utentes. E assim sendo, o panorama legislativo em Cabo Verde neste momento não protege integralmente os utentes do sistema de saúde. A Carta dos Direitos dos Utentes prevê diversos direitos. Temos aqui o direito a não ser discriminado, o direito a tratamento com dignidade, direito a receber cuidados adequados, direito à informação e consentimento informado, direito à proteção da vida privada, direito à privacidade e confidencialidade, direito ao respeito pelo tempo, o direito a receber cuidados continuados e o direito a não sofrer desnecessariamente. Como podemos ver, é uma panóplia de direitos dos utentes do Sistema Nacional de Saúde, mas que, em termos práticos, eu diria que são inconsequentes. Portanto, o não cumprimento ou incumprimento por parte dos prestadores de cuidados de saúde desses direitos que estão plasmados na Carta de Direitos e Deveres dos Utentes não tem consequência na prática e, portanto, é muito difícil de se implementar algo e de enraizar algo que não tem consequência prática. Portanto, há uma necessidade muito grande de mudar este cenário e a mudança passa, obviamente, por um trabalho educativo, formações on-job e ações de reciclagem comportamental por parte dos prestadores de cuidados de saúde. A sensibilização se refere também à informação aos cidadãos e aos utentes sobre os seus direitos, para que possam eles também desempenhar esse papel de fiscalizadores ativos da performance e o cumprimento dos dogmas inerentes à defesa dos seus direitos. Eu costumo dizer que os utentes são, sem dúvida, os melhores fiscalizadores que nós podemos ter. Os melhores fiscalizadores não são os técnicos das entidades reguladoras. Portanto, os melhores fiscalizadores são os utentes. Mas para que possam fiscalizar, obviamente, que têm que conhecer os seus direitos. Quem não conhece os seus direitos não pode reclamá-los. E, portanto, a entidade reguladora, neste caso, tem um papel muito importante naquilo que é a sensibilização dos utentes, naquilo que é a melhoria da literacia dos utentes do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde, para que possam efetivamente desempenhar essa função de fiscalizadores primários da atividade de prestação de cuidados de saúde. Eu passaria então a citar algumas das recomendações do estudo sobre o exercício de cidadania em Cabo Verde, que foi levado a cabo no ano 2022, portanto é um estudo bastante recente, e acaba por corroborar com as observações ou o sentimento que já existia anteriormente. A primeira recomendação seria a qualificação do pessoal da saúde e a promoção da humanização dos cuidados de saúde. Depois temos a promoção da literacia em saúde, que eu falei anteriormente. Refazer um sistema de saúde. Aqui, refazer o sistema de saúde parece ser radical, mas se formos ver o que está na origem, apesar de termos a consciência que o cabo-verdiano é um povo humanista, um povo preocupado com o próximo, então, qual
seriam as causas desse mau atendimento ou dessa má prestação de cuidados de saúde em Cabo Verde? Existem diversos fatores, desde logo a falta de recursos humanos, as infraestruturas inadequadas, a remuneração baixa dos prestadores de cuidados de saúde, dos profissionais de cuidados de saúde. Portanto, isso tudo leva a um stress que acaba por ter reflexo direto naquilo que é o comportamento do profissional de saúde na cadeia de prestação de cuidados de saúde. Existem diversas outras recomendações, mas todas elas vão no sentido de formação, capacitação, sensibilização, melhoria das infraestruturas nas unidades de prestação de cuidados de saúde em Cabo Verde. Eu passaria rapidamente, portanto, são todas essas recomendações muito interligadas entre si, para dizer que, em relação àquilo que tem sido a intervenção da entidade reguladora da saúde, neste momento temos um sistema de gestão das queixas e reclamações recebidas na entidade, e aqui nós temos dados dos últimos 4 anos. Portanto, a entidade reguladora independente da saúde de Cabo Verde foi criada em 2019, temos dados de 2020 a 2023, em termos daquilo que foram as reclamações, queixas, denúncias recebidas. Obviamente que não é nada comparável àquilo que a nossa congênere portuguesa, a ERSE, recebe. Entretanto, eu gostaria aqui de dizer que isso também reflete o estágio de desenvolvimento da regulação da saúde em Cabo Verde, onde nós temos uma população que ainda tem uma baixa literacia em saúde e, portanto, temos que investir nesse aspecto da melhoria da literacia em saúde. Temos aqui os dados de tratamentos de queixas, denúncias e reclamações dos utentes ao setor da saúde, onde temos primeiro a caracterização por tipo de estabelecimento de saúde, onde temos que o setor público é aquele que tem recebido maior, aliás, o setor privado é de onde temos recebido o maior número de reclamações, com 58%, temos 28% do setor público, 4% associação e 9% não identificados. Aqui temos a classificação das manifestações recebidas, onde temos, ao longo dos últimos anos, portanto, podemos ver claramente que as reclamações ou as queixas relacionadas com os cuidados de saúde e segurança do doente são as que têm maior volume, portanto, 26%. Depois temos as questões financeiras, portanto, a população de Cabo Verde é uma população pobre e, obviamente, que teria também terá um peso muito importante em relação àquilo que é a reclamação dos utentes. Depois temos a focalização no utente, portanto, também poderíamos até juntar a questão dos cuidados de segurança do paciente, com 16%. Temos outros que são os procedimentos administrativos levados a cabo pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, com 11%, e reclamações também fora do âmbito da intervenção da entidade reguladora, portanto, com 9%. Isto para também mostrar que, efetivamente, Cabo Verde, a entidade reguladora independente da saúde, tem que investir fortemente naquilo que é a literacia, a melhoria da literacia em saúde do cidadão, para que ele possa, efetivamente, desempenhar esse papel de ajudar a melhorar o próprio sistema, a prestação do próprio Sistema Nacional de Saúde. Tendo em consideração que já passou o meu tempo, também já estava no último slide, gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos os participantes. Tivemos aqui diferentes visões do que é que cada um, dependendo da sua formação de base, entende do que é colocar os utentes no centro do sistema de saúde, e certamente há aqui muita coisa que fica por abordar com interesse do ponto de vista prático. E, desde logo, há uma questão que hoje em dia é central, e no nosso país é uma questão central,
que é a discussão de qualidade versus proximidade. O que é colocar o utente no centro do sistema? É dar-lhe um serviço de proximidade ou dar-lhe um serviço de qualidade? E isto não é sinónimo. Eu queria vos lembrar que, por exemplo, na Escandinávia existe um único centro onde são tratados todos os doentes que têm lábio leporino. E, seja ele da Suécia, seja ele da Noruega, seja ele da Finlândia, vão a um país que não é nenhum destes tratar o seu lábio leporino, porque se considera que o importante é a qualidade e não a proximidade. E isto é a visão que eles têm de colocar o doente no centro do sistema. Eu acho que nós em Portugal estamos muito longe de ter este tipo de aproximação. Veja-se, por exemplo, o que acontece com as maternidades, que estão agora na moda, e eu pergunto muitas vezes, olhando para um centro que faça 750 partos por ano, que acredito que serão muitos deles, para ele poder ter uma urgência aberta 24 horas por dia, terá que ter pelo menos 10 obstetras em permanência. Com 10 obstetras em permanência a fazer 750 partos por ano, significa que cada um deles fará, em média, 2 partos por semana. E eu pergunto a pessoas da minha idade, quantos de nós estaremos na disposição de pôr uma filha a ir fazer um parto num sítio onde tem obstetras que fazem 2 partos por semana? Mas é isto que se é defendido na opinião pública, porque a opinião pública não faz estas contas e não percebe, porventura, que talvez seja um risco ter um filho assistido por um obstetra que faz 2 partos por semana. E, portanto, estas questões são questões centrais e que, obviamente, têm que ser colocadas em cima da mesa, mas ainda bem que eu estou a colocar agora no fim, porque já não vai dar tempo para discutir, e, portanto, eu posso ser incólume da discussão e depois, quem quiser, que chateie ali o Dr. Fernando Araújo na sessão a seguir, porque eu já me safei desta. E, portanto, antes de acabar esta sessão, que obviamente tem aqui questões relevantíssimas, eu abria a 2 ou 3 perguntas da assistência, porque já estamos com bastante atraso, e colocava à consideração se alguém quer colocar alguma questão que considere pertinente a algum dos membros do nosso painel. Eu não vejo ninguém, mas também confesso que tenho uma luz a bater-me nos olhos e, portanto, tenho dificuldade em ver. As luzes são horríveis. Reitor Jorge Gonçalves Pereira, eu sou médico, enfim, com uma idade já avançada também, e quem me conhece sabe que eu sou um turculento desafiador destas questões. Ouvi com muito gosto todos os palestrantes e com muito prazer, e há uma questão que se me levanta logo do filme que apresentou ERSE, é que realmente parece-me desta amostra. É evidente que esta amostra não se pode manipular a amostra para ser a maioria, mas parece-me que o povo português tem uma coisa, é um Serviço Nacional de Saúde que não merece. De facto, não tem conhecimento nem dos direitos, nem dos deveres, e, portanto, tem mais do que aquilo que merecem. É uma coisa que me transparece à partida. As 2 questões que quero pôr, se o painel me quiser responder, é perante os critérios de acesso, perante a realidade de Portugal ser um país de migrantes, de pessoas que estão a vir enriquecer a nossa ADN e a nossa raça e a nossa população, como é que o sistema de saúde vai ter de dar acesso a essas pessoas, se há modificações na legislação, porque estão aqui juristas que podem pensar e debruçar sobre isso, se vai haver modificações na legislação que prevejam a organização do sistema para dar, enfim, acessibilidade a essas pessoas, versus os custos ou o aumento de custos que isso vai provocar. E, portanto, o sistema também não é infinito, porque o dinheiro e o cofre do país, penso que também não é infinito. E nós já damos um contributo extenso e pesado para todos estes sistemas. E, em segundo lugar, sendo eu um jovem de cabelos de prata, como dizem os japoneses, como é que estão a tratar os cuidados continuados? Porque há aqui o acesso aos cuidados continuados, também é um tema importante. Como é que eu gostava de ouvir algumas coisas acerca disso, se me quiserem dizer. Muito obrigado. Muito bem, caríssimo colega.
eu penso que nenhuma destas pessoas aqui estará particularmente habilitada a dar-lhe resposta a essas questões. Mas eu permito-me aumentar a complexidade. Eu, por exemplo, neste momento, a mim pessoalmente, permitam-me que dê a minha opinião neste assunto, eu não me preocupa tanto que o sistema tenha que dar acesso e cuidados a imigrantes, porque esses imigrantes estão a contribuir com o seu trabalho e com os seus impostos para o sistema no país. Eu preocupo-me, por exemplo, uma outra coisa, que é os chamados imigrantes digitais. Ou seja, nós em Portugal temos neste momento uma quantidade enorme de trabalhadores que têm os seus salários pagos em países terceiros, que pagam impostos em países terceiros, mas que, como são residentes em Portugal, usufruem de todas as benesses que o Estado português oferece, seja em saúde, seja em educação, seja em todos os outros aspectos. E este é um aspecto muito relevante, porque nós, neste momento, e, por exemplo, aqui no Porto, eu conheço, porque a Universidade está ligada a isso, temos alguns milhares de trabalhadores digitais que recebem salário nos Estados Unidos, na Finlândia, na Suécia, pagam impostos no país de origem onde o salário é processado, mas usufruem de todas as benesses do facto de viverem em Portugal e daquilo que o resto dos portugueses que pagam impostos cá estão a suportar. Isso, para mim, é uma questão bastante mais complexa que a dos imigrantes, porque a dos imigrantes estão a pagar impostos, estão a trabalhar cá. Mas eu penso que, em relação à questão que me colocou, sendo questões interessantíssimas, não sei se algum dos presentes estará habilitado para lhe responder, porventura num próximo painel, eventualmente com o diretor do Serviço Nacional de Saúde, que entretanto já chegou, seja a pergunta ideal depois para lhe colocar. Quer responder, senhora? Alguma coisa, Faça pelo favor. menos, para não deixar isto no limbo. Muito bem. Eu acho que uma das coisas que nós normalmente fazemos é não equacionar as questões e identificar as diferenças que há, às vezes, numa uniformidade de, digamos, de apresentação que escondem dentro de si muitas especificidades. Porque nós, quando falamos das pessoas estrangeiras que estão cá em Portugal e que têm cá residência, não é tudo igual. Há pessoas que estão cá e que são de países da União Europeia. Está muito definida a forma de prestação de serviços no domínio da saúde através da diretiva da livre circulação e dessas outras. Depois há também pessoas oriundas de países que têm acordos com o Estado português, designadamente no domínio da proteção social. E depois há outros que usam do sistema porque o sistema resolveu estar de portas abertas sem definir nenhumas condições. E isso é uma coisa que se pode identificar e trabalhar do ponto de vista jurídico. Mas há ainda um outro aspecto que ninguém fala. É que a repartição dos recursos em saúde, se é através do Serviço Nacional de Saúde, porque é esse que é pago com os nossos impostos, o outro não. Eu fiz questão de dizer a diferença que existe entre as responsabilidades que são do Serviço Nacional de Saúde e as relações privadas que eu estabeleço com outras coberturas, isso fica de fora da minha intervenção. Mas aquilo que fica a cargo do Serviço Nacional de Saúde deve ficar a cargo apenas de acordo com o princípio da equidade. Porque como os recursos são escassos, e por isso é que eu disse, uma coisa é a solidariedade, e aquilo que eu peço à solidariedade, que eu exijo à solidariedade, e outra coisa é aquilo que eu quero, que me apetece, que é uma decisão minha e que só a mim me responsabiliza, que é a relação privada, e, portanto, isso define-se com muita clareza, com muita simplicidade. É pôr os juristas a trabalhar. Portanto, há abusos, não há? Ponham os juristas a trabalhar para definir as regras. Relativamente à questão do acesso aos cuidados continuados, nós também somos especialistas em ter na lei a definição e a previsão de todos os direitos e depois ainda não ter lá chegado. É evidente, esse é um problema para a IERS. Se a IERS acha
que acha ela e achamos todos nós que há dificuldade no acesso, tem que instar no sentido de que sejam cobertas essas zonas que ainda estão muito dificultadas em termos de acesso. Agora, se o nosso magnífico moderador me der licença, e eu gostava também de dizer que nestas relações muitas vezes difíceis de estabelecer, é absolutamente indispensável dar o devido lugar, que é um lugar sempre instrumental, à questão das novas tecnologias, mas sendo instrumental é essencial para que os sistemas de saúde cumpram adequadamente a sua missão e que a interoperabilidade é essencial. Um aspecto proibido pela atual Lei de Bases da Saúde. Temos que rever a Lei de Bases da Saúde, porque a Lei de Bases da Saúde só permite a interoperabilidade entre o sistema público, coisa que é absolutamente disparatada e que é uma autolimitação que tem que ser alterada e regulada. Mas pronto, se quiserem saber mais coisas, Muito quando bem. tivermos mais tempo para falar. Muito obrigado, Sra. Maria de Belém. Eu penso que resulta aqui uma coisa óbvia. É que a doutora Maria de Belém, ao recomendar os juristas para resolver estes problemas, tem um óbvio conflito de interesses, porque é jurista e provavelmente não será muito acompanhada pelo resto da assistência no acreditar que os juristas sejam capazes de resolver. Reitor, mas sabe uma coisa? Não tem que ver com conflitos de interesse, porque nós vivemos num Estado de Direito. Eu sei que está a brincar, mas eu vou-lhe responder também àquele desafio que colocou, que é o da proximidade e da concentração da complexidade. Não são incompatíveis. Claro que não. Não são incompatíveis. São precisamente intrincados um no outro. Eu preciso da proximidade na recuperação do conceito do centro de saúde que é próximo e preciso de juntar a complexidade para garantir a máxima da qualidade nos cuidados de saúde. Porque nós estamos a lidar com o direito à vida. Os privados também lidam com o direito à vida nas prestações de saúde que prestam, por isso é que a regulação tem que ser tão forte, tão presente e tão exigente. Mas realmente as coisas não são incompatíveis e quando tudo muda, nós temos que mudar também aquilo que serve melhor o exercício de um direito fundamental. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. Meus caros, estamos já 20 minutos para além da hora que era suposto termos para acabar. Dá 10 minutos para o café. E terminávamos esta sessão agora, agradecendo aos membros do painel o cuidado e a aplicação que tiveram na apresentação que fizeram. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Tá. Muito bom dia. Muito obrigado.